Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o comando create e o que dá para fazer com esse comando, como é que ele funciona direitinho, tá bom? Bem, primeira opção é o create database, onde eu boto create database e o nome do banco, tá certo? Para finalizar sempre você bota um ponto e vírgula depois da linha. Não é que é obrigatório esse código, o ponto e vírgula, tá? Mas se você não botar e selecionar duas linhas, ele vai dar erro. Tá bom? Então, o ideal é você já se acostumando com os pontos e vírgulas ao final, tá bom? Bem, além de criar um banco, eu vou poder ainda dar o comando use e boto o nome do banco diretamente e o comando drop database, tá? O comando drop database já dá para entender que é para apagar, tá certo? Se eu não quiser mais um banco, eu apago. Ou a gente chama esse comando de dropar, né? Os programadores, jargão de programador. Então eu vou dropar o banco. E o use é para eu, a partir de agora, usar esse banco. Aí você diz, para que eu vou digitar esse comando use? Para em seguida poder criar uma tabela dentro dele. Então, use o nome do banco. A partir de agora, ele vai saber que o comando de criação de tabela vai ser aplicado nesse banco. Então, sempre faça isso. Crie o banco, create database, o nome do seu banco, em seguida use. E aí você vai poder criar e já rodar os próximos comandos já diretamente. Tá bom? Antes da gente continuar, é bom lembrar os tipos de dados possíveis que um banco de dados vai aceitar, tá certo? São muitos os tipos, mas eu creio que os principais vão ser esses daqui que a gente está vendo. Varchar, que eu botei aqui 50 entre parênteses, mas indica o tamanho desse campo, tá certo? Um nome. Eu quero uma tabela de clientes, eu quero guardar o nome do cliente. O nome do cliente, bota 50 caracteres que é o suficiente. Mas e se for aí uma descrição de um filme? Tá? A tabela de filmes e a coluna de descrição. Então você bota maior de acordo com o que você precisa. De repente, se ficar muito grande, você pode usar o próximo tipo, que é um campo do tipo text. Se for um inteiro, tá? Um número inteiro, você pode botar o int. Então ele não aceita casas decimais, obviamente, tá certo? E até 2 bilhões o valor. Tá certo? Se você precisar guardar algo maior do que isso, você precisaria já de outro tipo, um long, mas eu não coloquei aqui nesse slide, não é dos principais, é mais raro, tá? Eu quero guardar um CPF. Bem, analise direitinho, o CPF eu não vou fazer cálculos, tá? Eu não vou comparar o CPF de uma pessoa com a de outra, saber quem tem um CPF maior, isso não tem sentido. Então, o ideal, de repente, é você usar realmente o varchar, que eu tinha mostrado aqui em cima. Tá bom? Inteiro realmente quando for números que merecem algum cálculo. Caso tenha um número a casa decimal, você pode utilizar esse decimal 8,2. O que significa 8,2? São 8 dígitos, dos quais 2 estão depois da casa decimal. Tá certo? Então são 6 antes e 2 depois. Tá certo? Então, deixando 8,2, você vai ter aí um bom tamanho já, tá certo? Vai até 1 milhão, tá certo? É um número bem grande. Bem, considerando número decimal, onde guardaria um salário, um valor, um preço de alguma coisa, está mais que o suficiente. Timestamp é para data e hora. E o date, esse campo date aqui é somente para data. Certo? O timestamp só tem uma limitação, que ele vai pegar datas a partir de 1970. Tá certo? Para acontecimentos. É geralmente para um login, data do último login, quando a pessoa entrou na empresa. Então eu posso registrar coisas assim, acontecimentos com hora a partir de 1970. E essa é a sintaxe oficial, tá? Create table, o nome da tabela, abro parênteses e só vou fechar parênteses, vão perceber, na última linha, certo? Abro aqui e terminei aqui. Na última linha eu termino e fecho e boto ponto e vírgula. No meio aí não vai ter. Bem, dentro do parênteses eu coloco cada um dos tipos das colunas. Coluna 1, o tipo dela, posso colocar o not null, tá entre colchetes aí para dizer que é opcional. Pode ter um alto incremento na primeira linha e pode ser um primary key também, tá certo? E aí continua aí colocando todas as colunas que eu precise, tá certo? Até N colunas aí, tá certo? Posso ter o comando referências,
tá? Mas vamos dar uma olhada nisso com calma. Tá? O que seriam esses comandos que a gente digitou? Not null, indicando que ele não pode ser nulo. Autoincremento, indicando que ele vai ganhar a numeração automática. Primary key, a chave primária, tá? Indicando que essa é o determinante, né, dessa tabela, você deve lembrar da modelagem. E referências, indicando que ela faz a referência a outra tabela, é uma chave estrangeira, tá certo? Olha só o exemplo aqui da tabela de clientes. Então eu criei a primeira coluna criada aqui na tabela de clientes. Eu tenho aqui, ó, clique código, tudo junto, tá? Tem um underlinezinho ali. E em seguida o tipo, not null, indicando que não pode ser nulo, tá? A pessoa não pode esquecer de preencher isso. Depois tem um autoincremento. Esse autoincremento também é para dizer aí que essa numeração de código do cliente é automática. E por fim, o primary key, indicando que ele é uma chave primária, tá? Uma chave primária para evitar repetição. Aí tá certo, e para identificar, para criar um índice, para organizar essa tabela. Muito útil. Tá bom? Bota uma vírgulazinha no final e aí bota a próxima coluna. Tá? Aquele nome varchar 30 not null. E quantas colunas mais eu quisesse dessa forma. Se tiver algum campo que seja chave estrangeira, como por exemplo aí o CLI by código, seria o código do bairro do cliente, tá certo? Aqui está com a nomenclatura Oracle, mas você pode botar o nome que você desejar, tá certo? Poderia botar aí código do bairro, tudo junto, tá bom? ID bairro, como você queira, esteja acostumado. Desse o tipo inteiro. E aí eu coloco, aqui eu já terminaria, já seria o suficiente. Mas eu vou colocar esse termo que tem a partir daqui. Referências, o nome de uma tabela e o nome da coluna da chave primária dessa tabela. Tá certo? Perceba que by código é para ser aqui a chave primária dessa tabela aqui. Tá certo? Então, estou dizendo que o CLI by código, essa coluna que eu estou criando aí, ela vai referenciar outra tabela, tabela de bairros. Tá certo? Qual coluna? Coluna by código. Essa é a lógica. Tá certo? Se por acaso no futuro você precisar criar uma chave primária dupla, tá aí o macete. Você não declara ela primary key lá em cima e bota ela no final de tudo com a vírgula, primary key e o nome das 2, 3, 4 colunas, quando você precisar. Tá certo? Que é algo mais raro. Bem, olha esse exemplo aí. Um banco para cadastrar carros. Então eu tenho uma tabela de carros, uma tabela só para marcas e uma tabela para estados de conservação dos carros, já que eu vou ter vários carros arranhados, vários carros novos, vários carros descartados, tá? Marcas, eu também vou ter vários carros da Fiat, vai estar muito repetido aí. Então eu criei essas duas tabelinhas para marca e estado de conservação, além da tabela principal de carros, tá? O macete que eu dou, comece criando aquelas tabelas simples que só tem chave primária, não tem chave estrangeira. Nesse caso aqui, ó, observe as colunas mar código e mar marca, aqui na tabela de marcas, tá? São duas colunas simples, eu só tenho uma chave primária, mas em geral simples. Aqui também estado de conservação, o pessoal precisa dizer o código e o nome do estado de conservação. Já desse lado aqui, em carros, olha o que eu tenho aqui. Além do código do carro, eu vou ter qual é o estado de conservação, qual é a marca, a placa e o ano. Muita informação, tá? Além das muitas perguntas, duas chaves estrangeiras que eu tenho que dizer. Tá certo? Então, como é que vai ficar? Essa aqui é a resposta do código, tá? Você pode digitar esse código, tá? Recomendo que você digite e tente rodar esse meu código aqui, tá certo? Para ver se deu tudo certinho. Então, eu criei marca, criei estado de conservação, ó, marcas, criei estado de conservação. Aí, por último, criei carros. Por quê? Porque carro tem chave estrangeira, que são justamente essas
duas linhas aqui, as duas chaves estrangeiras que ele tem. Tá bom? Cria aí para praticar. Não é difícil, tem uns links aí, uns manuais para vocês darem uma olhada. Tá certo? E eu proponho para você praticar um pouquinho que você crie essa pizzaria aí. Tá certo? Seria tabela de pizzas, tabela de clientes e dos pedidos. Tá certo? Use a criatividade. Não tem uma resposta correta. Talvez tenha alguma coisa que alguém fique na dúvida. Professor, para que serve isso? Crie aí, imagine. Tá certo? Imagine, crie o que você não entender, você pode inventar. Tá certo? Aqui que eu imaginei o tamanho da pizza. Tá? Um varchar de 1, ou seja, PM ou G. Tá certo? Tem um preço aqui, um double, 5,2. E o cliente está sentado numa mesa. Tá certo? Aqui está um varchar 50. Para de repente a mesa VIP, mesa fumante 1, fumante 2, para o cara escrever aqui a descrição dessa mesa onde ele está sentado. Tá bom? Essa é a lógica. Desejo a vocês uma boa prática para esses conteúdos. Valeu, até mais.